Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. No último vídeo, fizemos a travessia da estrada de terra do centro da cidade para o lado rural, através da lateral do vulcão. Também fizemos um trecho de estrada de terra. Não ficou como eu queria, acabou ficando tudo muito quadrado e quase pareciam quadras. E vocês concordaram comigo pelos comentários que eu deveria mudar isso, retirar alguns lotes, pois as fazendas geralmente ficam afastadas umas das outras. Outra coisa é que eu deveria fazer um pouco mais de relevo, então eu vou subir essa parte próxima da travessia. Nos últimos vídeos me desculpei pela minha voz rouca e robotizada, porque estava mal da garganta. Hoje ela está um pouco melhor, mesmo assim deve ter momentos em que ela não vai estar legal. Depois que eu termino de gravar os áudios para os vídeos, dá uma boa piorada, então mesmo que eu esteja me esforçando para fazer vídeos mais longos, a minha voz não está aguentando. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Aqui no canto eu achei que seria legal fazer um morro, então trabalho um pouquinho aqui, mas fazer os detalhes mais finos e acabar o morro vai ficar para o próximo vídeo. Já viu a playlist de construção desse mundo? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Depois que terminar esse vídeo, corre maratonar a playlist. Podemos ver como eu subi o terreno aqui do lote. Ele está bem baixo. Vou adequar as bordas para ele subir, mas outra forma de fazer isso também seria de deletar e desfazer. Quando o lote volta, ele volta adequado ao terreno atual. Já vejo que o cantinho do lote ficou com uma queda. Eu vou arrumar isso porque quero trabalhar mais essa parte do mundo. Agora eu vou fazer como se fosse uma pedra mais íngreme e vou trabalhar melhor essa área depois. Agora vamos arrumar a estrada. Para isso, eu vou deletar alguns lotes e testar puxar ela para um lado e para o outro, até chegar no que eu quero. Eu já ensinei a fazer ruas personalizadas para o Cal. Vou deixar a playlist de tutoriais aqui em cima no card e também no final do vídeo. Por falar em tutorial, eu também tenho uma playlist de tutoriais de construção no The Sims 3. Depois você pode dar uma olhada, eu tenho vários vídeos e em breve eu vou fazer mais tutoriais. Tenho bastante coisa para mostrar para vocês. Agora sim, achei que a estrada ficou boa, então eu vou puxar o lote de 64 por 64 que ficou afastado e rotacionar um pouco para se aproximar da estrada. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Deixe uma mensagem pedindo para entrar que eu envio o convite. Com isso pronto, agora eu vou suavizar o relevo. Mas claro que eu não vou apenas suavizar. Já vou aproveitar e puxar uma perna do vulcão, integrando ele mais ao ambiente. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Eu vou puxar o vulcão assim, acredito que até o fim, porque é importante sempre ir adequando ao mundo. Como eu já falei em outros vídeos, criar um mundo, pelo menos para mim, é ir fazendo e ajustando cada coisa que a gente precisa adequar para não parecer muito artificial. Esse cantinho aqui me pareceu perfeito para colocar uma fazendinha, então eu vou nivelar tudo aqui para receber um lote de 30 por 30. Aqui eu vou usar uma fazendinha que usamos no mundo Hidrangeas Valley, no Vale Rural, mas claro, eu vou adaptar ela para o jogo base. Na verdade, ela já foi adaptada de uma mini casa que eu gosto muito. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo.
Mais uma vez, paro para puxar as pernas do vulcão. Vamos às vegetações? Agora eu vou colocar carvalhos grandes e pequenos. Sim, como vocês já viram pela fazendinha que está aqui na esquerda, eu não vou usar apenas a árvore uva-espinho no mundo. Como eu já havia dito, ela é como se fosse a árvore padrão para a urbanização, então vamos usar mais ela lá no centrinho do mundo. Como vocês sabem, uma coisa que me agrada demais no The Sims 3 é que mesmo com opções de grande e pequeno das árvores, dentro delas temos uma variedade aleatória, então tudo fica bem mais natural e rápido de se fazer. Agora vamos colocar os abetos, que são um grupo de árvores chamado de coníferas. O grupo coníferas é composto de pinheiros, que são encontrados principalmente em regiões frias, pois aguentam mais o clima frio e ameno. Decidi colocar pinheiros aqui no mundo porque se você tiver a expansão estações, quando chegar o inverno, não teremos apenas árvores sem folhas, teremos também os pinheiros que mesmo com neve não caducam. Mais uma curiosidade, você sabe o que são árvores caducas ou decíduas? São árvores que perdem as suas folhas durante o inverno. Elas fazem isso porque terão menos contato com a neve ou geada. É uma forma de aguentarem melhor o inverno. Agora vamos colocar a árvore uva-espinho. Da mesma forma, vamos espalhar pelo mundo, tentando deixar a flora um pouco mais variada. Vocês vão notar que eu estou colocando as vegetações principalmente para o lado de dentro do mundo. Isso porque eu preciso ainda trabalhar todo o relevo nas margens. Se eu colocar agora as árvores, depois eu vou ter que mudar tudo. Eu também poderia colocar outros tipos de árvore, inclusive mais bonitas, mas como vocês sabem, estamos trabalhando apenas com o jogo base. Vou e volto sempre tentando ver onde podemos colocar uma árvore e deixar mais verde. Esse processo é muito legal porque traz mais vida ao projeto. Nesse ponto, volto a colocar outros tipos de árvores, que já colocamos, como o carvalho, o abeto e a uva-espinho. Não que eu queira uma floresta, mas também não quero vazio, até porque muitas decorações de vizinhança são de expansões, e eu vou precisar me virar com o que tem, então vamos facilitar colocando árvores. Em off eu coloquei o lote da fazendinha, e como eu disse, adaptei ela para o jogo base, e troquei o cultivo variado para o cultivo de tomates, mas sempre mantendo uma horta pequena para o consumo da família. A ideia aqui era de realmente estar um pouco mais afastada da estrada, então agora vamos fazer um caminho de terra ligando a estrada até a entrada do lote. Agora, como eu havia prometido, vamos trabalhar um pouco na textura nessa parte do mundo, e como vocês sabem, eu trabalho sobrepondo camadas de textura, primeiro a de rocha e depois vamos colocando terra clara, terra escura. Pessoalmente, eu acho que mostrar esse processo para vocês é uma coisa chata, mas como em outras vezes vocês já pediram para mostrar todo esse processo, aqui está. Esse cantinho aqui não ficou perfeito para uma pequena praia, então vamos fazer uma pausa na texturização para fazer a praia. Puxo o terreno para frente para depois suavizar, assim teremos uma faixa bem suavizada. Agora vamos à areia, e mais uma vez vai ter várias camadas de textura até chegar no ponto que eu gosto. Gosto muito desses pequenos lugares, quase que escondidos ou reservados. Quero fazer vários lugares assim nesse mundo. Eu já fiz vários mundos e eles estão todos disponíveis para download lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas o último mundo que eu fiz foi Hidrangeas Valley, e ele tem uma playlist completa de construção. Se você ainda não viu, quando terminar esse vídeo, corre lá ver! Em outro vídeo eu devo fazer um caminho de terra ligando a praia até a estrada.
Voltamos à texturização das rochas e, como eu já disse, esse morrinho aqui, apesar de receber também várias camadas de textura, não vai ser finalizado hoje. Colocar um tom mais escuro, seja qual for a textura, sempre ajuda a trazer mais profundidade no relevo, e eu gosto muito de usar isso. Vocês sabem quem me pediu para fazer esse mundo? Foi o parceiro Douglas, do canal Douglas Cardoso Games. Ele pretende fazer uma gameplay de Fazenda nesse mundo. Se você ainda não conhece o canal dele, que tal dar uma passada lá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu estou com várias ideias de mundo na cabeça, como sempre, e sempre fico com vontade de colocar elas em prática, mas acabo não fazendo mais de uma por vez para não demorar demais o projeto atual. De qualquer forma, esse mundo é menor, não é como Hydrangeias Valley, então nos próximos dias eu devo abrir uma enquete perguntando para vocês se vocês preferem que eu faça mais um mundo ao mesmo tempo ou preferem que eu continue e termine esse mundo logo. Agora vamos colocar algumas vegetações aqui. A ideia desse mundo não é de ser árido. Se você é novo aqui, eu vou avisando que esse mundo terá foco na vida rural e será todo feito com o jogo base. Então, mesmo que você não tenha as expansões, vai poder jogar com ele assim como estamos mostrando aqui. E sim, ele será gratuito. Então, para me ajudar, se inscreva, deixa o like e comenta o que você está achando do mundo. Isso tudo ficou imenso. É só ver pelos carvalhos, que são enormes, e aqui parecem meros arbustos. E por falar em arbustos, vou colocar as cáscaras sagradas, que temos na versão grande, em árvores, e a versão pequena, em arbustos. Mas aqui eu vou usar a versão grande, que está em árvores. E olha como elas parecem pequenas! Claro que ainda preciso melhorar tudo isso aqui, tanto na textura, como no relevo e vegetação. Mas aos poucos tudo vai tomando forma. Agora vamos colocar um pouco de cáscara sagrada pela região da pequena praia. E já aproveito para colocar um pouco dele nessa parte arvorizada que fizemos hoje. Volto aqui e ali colocando mais vegetação. Mesmo onde temos árvores, acho importante também colocar vegetações mais baixas. Eu também estou pensando em trazer tutoriais mais avançados de como, por exemplo, editar objetos para usar aqui no mundo, e também editar rabbit holes. O que vocês acham disso? Tem interesse? Eu editei quase todos os rabbit holes do mundo Agassiz Isle, porque queria que todos tivessem a mesma cor padrão do mundo, paredes brancas ou bege e telhados numa cor que pareciam a cor desses telhados que estamos usando nesse mundo. Se você ainda não conhece o mundo que eu terminei em 2013, que tal conhecer? Vou deixar o vídeo aqui em cima no card. Eu não resisto e vou colocar mais alguns lotes nesse espaço. Aqui eu vou colocar um bem pequeno, que vai receber uma mini casa que eu reformei para o mundo, e agora eu coloco um caminho de terra ligando a estrada com a entrada da casa. Completo com mais vegetações para não ficar com espaços vazios. Aqui eu vou colocar alguns abetos. Aqui também parece um espaço perfeito para mais uma pequena casinha. Faço um lote de 10 por 15 e coloco em off outra casinha. Essa é bem mais simples, para assim começar uma pequena plantação e depois, com mais dinheiro, poder se mudar para um lote maior. E assim terminamos mais um vídeo de construção do mundo, que em breve eu pretendo fazer em lives. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!